Aos poucos, a estrutura diabólica está sendo desmontada e no andar da carruagem, talvez Lula nem consiga disputar as eleições em 2022. Cá entre nós seria frustrante. O Brasil não vê a hora de vê-lo sofrer uma derrota humilhante nas urnas, mostrando assim a grande mentira que é. É de conhecimento público. Lula, ao assumir Brasília no início do século XXI, sabia exatamente o que teria que fazer para se perpetuar no poder. Criar uma pirâmide, uma estrutura comparável ao Terceiro Reich de Hitler. Na Segunda Guerra, eles falavam Reich, Terceiro Reich, 1000 anos. A ideia inicial do PT era o partidão, o grande PT, no poder, no mínimo, um século. E não era só uma teoria, não. Tinha toda uma engrenagem. O primeiro passo foi criar a imagem, bater no marketing do Lulinha legal, o cara do povo, o metalúrgico, que chegou para pensar no pobre. Finalmente, o cidadão comum teria seus direitos garantidos. A segunda era criar uma estrutura de bastidores corrompida, onde tudo seria aceito. Qualquer negociata passaria, desde que a comissão do PT fosse garantida. Para o projeto ter sucesso, começaram então a comprar a simpatia de formadores de opinião. A Rede Globo de televisão teve suas dívidas ignoradas e recebeu ainda mais dinheiro. No início do governo Lula, a poderosa Platinada ganhou um empréstimo do BNDES de uma fortuna capaz de tapar todos os seus rombos financeiros, num financiamento a pagar assim a perder de vista, mas mesmo assim não pagou e ninguém falou nada. Em paralelo, usaram a Lei Rouanet, uma lei que na teoria seria muito boa para a cultura, porque incentivaria principalmente os novos artistas, mas na prática passou a ser uma doação generosa às estrelas já estabelecidas. Então, nunca se ganhou tanto dinheiro para criar porcaria que chamavam de arte. Os artistas, que já tinham aquela coisa de serem socialistas de grife, passaram a amar o lulismo. A história se repetindo. Tiranos vindos de partidos de trabalhadores assumindo o poder com o propósito de dominar o mundo e implantar o caos. Em paralelo, encheram os bolsos de líderes sindicais, de líderes de associações, de ONGs. Todo mundo ganhava muito dinheiro. Aí os movimentos sociais foram incentivados. Movimento social, imagina, invasão de propriedade privada virou uma manifestação, um direito popular. Empresários corruptos passaram a fazer parte da tábua redonda do lulismo. Era impressionante, principalmente empreiteiros. Tinha alguns que pegavam todas as obras, desde um prédio enorme na Avenida Paulista, a uma rodovia, a uma hidrelétrica ou até mesmo pintar rodapés de árvores. Todo mundo ganhava. Era assim que funcionava a pirâmide. Eu te ajudo, tu não me atrapalha. A farra com o dinheiro público. Mas também precisavam de apoio internacional.
Então passaram a distribuir o nosso dinheiro para Cuba, Venezuela, Bolívia, Paraguai. Contratos há muito tempo firmados, a exemplo da Itaipu ou do gás da Bolívia, que foram contratos baseados em investimentos do Brasil que esperava o retorno. O PT chegou e quebrou tudo, cancelou tudo. O PT era o queridaço. Lula era o cara legal. E quem pagava a conta era o país. E a dívida brasileira só fazia aumentar. Não bastasse, implantaram a euforia, criaram bolhas financeiras, planos econômicos, algo absurdo. Davam a impressão que a economia ia a milhão. Os gráficos apresentados eram sensacionais, baseados no extrativismo, porque eles sucatearam a produção. Então, viviam apenas de tirar as nossas riquezas debaixo do solo e dar de presente para os gringos. Claro que vendiam tanto ou presenteavam tanto que os valores se tornavam astronômicos. O Brasil só tomava prejuízo, vivia de aparência. O grande setor do lulismo foi o marketing. Eles conseguiam iludir o povo num progresso absolutamente artificial. Oito anos se passaram. Lula, por impedimentos legais, não podia ir para uma segunda reeleição. Ele fez de tudo para tentar mudar a lei, mas não obteve o sucesso que Chávez conseguiu na Venezuela. Então teria que se ausentar por 4 anos. Se colocasse um sucessor, um político cobra criada, estaria, criando uma bicha peçonhenta para mordê-lo. Aí simplesmente inventou Dilma Rousseff. Colocou Dilma ali com a promessa que ela fosse leal. Passados 4 anos, ele voltaria. Só que a corda começou a esticar, e ele percebeu que, opa, voltar agora vai explodir tudo na minha mão. A marolinha se tornará uma tempestade e eu vou ter que segurar o bode. Aí incentivou o Lula para a reeleição. A coitada da marionete não aguentou mais do que 2 anos e caiu. Teoricamente seria o fim do lulismo, mas na verdade se resumiu a uma nova fase. Nos 14 anos de governos de Lula e Dilma, militantes, doutrinadores, travestidos de professores, fanatizaram boa parte da nossa criançada. Passaram aos jovens a falsa ilusão do direito pelo direito. Eles podiam tudo, não tinham obrigação nenhuma, eles eram jovens. Então tivemos uma inversão de valores. Família, respeito, autoridade, hierarquia, tudo era considerado ditadura. Educar, Deus o livre. Impor regras, nem pensar. O jovem era livre. E isso não veio do nada, não. Eles aprenderam com Lênin. Porque a melhor forma de se governar um país é desestabilizando a juventude, criando gerações de perdidos sem noção e sem força de se manter. Assim se tornarão ovelhas dependentes de governo, vivendo de migalhas. O PT cresceu, o lulismo cresceu. E aonde estava a oposição? Não tinha oposição. Aqueles que se apresentavam como se fossem, tipo PSDB, MDB, PMDB, outros P's que tem por aí, na verdade, diante das câmeras, criticavam, mas estavam sempre presentes nas festinhas da corte do grande czar Lula. O Brasil virou terra de esquerda. Só que no meio do caminho
vendo que o PT ficou muito ambicioso, outros partidos, também da esquerda, disseram, opa, eles querem comer sozinhos, não? Ou eles dão a nossa parte, ou nós vamos tirá-los daí. Aí começou uma guerra, não de esquerda, oposição, não, uma guerra pelo poder. A pirâmide permaneceria, estavam apenas discutindo quem ficaria no topo. E essa guerra foi crescendo de tal forma que os líderes do PT acabaram presos. Maus presságios no ar, até mesmo a Copa do Mundo, criada a peso de ouro às custas do nosso dinheiro para servir de plataforma política, não teve o final esperado. Primeiro, Lula. Depois vieram Palocci, Zé Dirceu e outros. Palocci começou a vomitar tudo, começou a entregar toda a podridão. Lula agia como se tivesse certeza que não ficaria preso, ninguém entendia essa certeza. E José Dirceu simplesmente ficava calado. Todos diziam, esse é leal. Não, ele não era leal. Ele sabia exatamente que a prisão estava com os dias contados, porque tinha cartas na manga. E que cartas seriam essas? Em meio à guerra, a ambição desenfreada da esquerda, surge um Bolsonaro lá do baixo clero da Câmara dos Deputados e recoloca a direita no poder. Aí a esquerda gerou, opa, chega de brigar entre nós, vamos nos unir. Mas parecia que não teria como combater, mas Zé Dirceu continuava tranquilo. Zé Dirceu saiu da cadeia dizendo que era uma questão de tempo para o PT retomar o poder, para a esquerda voltar a comandar o país. E a confiança era tão grande, e considerando a figura peçonhenta e ardilosa que é esse cidadão, todo mundo dizia, não é possível, ele não está chutando não, ele sabe o que está falando. Pois é, ele sabia mesmo. Só que agora, o governo brasileiro também sabe. Ninguém entendia por que Bolsonaro apanhava do STF, apanhava do Legislativo, aguentava Lula, sabe, falando um monte de besteira sem fazer nada. Ué, Bolsonaro virou um fantoche, tá doido? O que está acontecendo com o Exército? O que está acontecendo com as Forças Armadas? A esquerda está mandando. Poxa, como é que o STF consegue chutar a Constituição e as demais leis e ninguém faz nada? O que está acontecendo hoje, você sabe? Gente, a casa caiu. Durante todo esse tempo, uma longa investigação vem acontecendo. E se descobriu uma teia de chantagens que envolve empresários, ministros do STF, parlamentares, tudo montado por Zé Dirceu. Vídeos, gravações, provas de todo tipo de crime, tanto financeiro quanto promiscuidade, o que puderem imaginar tem lá. E Zé Dirceu usava essas provas para chantagear nossas autoridades. Só que agora foi tudo descoberto. Está tudo na mesa do nosso presidente. Acabou. Simplesmente os chantageados terão que se entregar. Agora é ver se José Dirceu realmente cumprirá a ameaça, o que se acredita que não fará, ele não é louco. E aqueles que hoje trabalham para ele, com bolas de ferro, amarradas nos calcanhares, uma escravidão, com medo de terem suas vidas, suas reputações jogadas na lama com revelação de fatos abomináveis, aos poucos começam a se sentir livres. Porque José Dirceu tem essas provas contra eles, mas o presidente também tem. Então vê a encruzilhada dos pobres. Se obedecer Zé Dirceu, o
presidente traz tudo a público. Se bandearem para o lado do presidente, José Dirceu joga tudo no ventilador. E agora? E agora? O que vai acontecer? Só o tempo dirá. Mas com certeza, agora não tem dúvida nenhuma, a casa caiu. Acabou o PT 100 anos. Acabou a certeza de José Dirceu retomar o poder. A esquerda acabou. Então nós iremos perceber que aqueles que estão acuados por uma chantagem da esquerda estão se sentindo mais confiantes que vai parar essa farra de chutar a Constituição. E com certeza teremos a aprovação da urna auditável e também o fim da impunidade de criminosos. Caso contrário, se não acontecer isso, virá a bomba. E não importa de onde venha, o país ficará sabendo da vida oculta de autoridades. Aí será um Deus nos acuda. Vamos esperar. Nós vamos esperar com a certeza que o governo não está parado. E que a certeza de José Dirceu de o Brasil ter se transformado no seu parquinho de diversões começa a ir por água abaixo. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.